Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Black. No vídeo vamos falar sobre o contexto histórico do simbolismo. Simbolismo, esse movimento tão importante e que aconteceu, pessoal, paralelo ao parnasianismo. Os dois então se desenvolveram paralelamente. O parnasianismo era aquele movimento considerado um movimento oficial em si, o movimento mais importante naquele momento, mas o simbolismo também transcorria, acontecendo então em paralelo a ele. No caso, o simbolismo, apesar de utilizar também métricas, estruturas e formas, tal qual o parnasianismo utilizava, suas temáticas são muito diferentes. Eles têm já uma reflexão sobre as questões psicanalíticas, que vão fazer justamente essa ponte com o que o homem tem dentro de si, com as questões que são espirituais, ligadas inclusive ao desenvolvimento da doutrina espírita, ali mais ou menos pelo mesmo período, e a negação de Deus, que também já é uma outra reflexão filosófica que acontece mais ou menos paralela ao mesmo momento, né? Então temos aí uma abordagem psicanalítica mais próxima do que acontece com Freud, que estava desenvolvendo mais ou menos naquela época, essa abordagem do espiritismo do Allan Kardec e essa abordagem também aí da negação de Deus do Nietzsche. Ele justamente também tem uma reação contra aquele materialismo positivista que aparece, que ele é muito mais ligado às ideias científicas e objetivas. Para o simbolismo, importa muito mais outras coisas, já que dentro das suas características gerais, uma das coisas mais importantes justamente é que a gente não determina as coisas, elas ficam mais sugeridas, elas ficam vagas. O simbolista não vai determinar e precisar uma coisa. Então essa ideia da sugestão, daquilo que fica mais vaga, vai ser muito mais importante. Por quê? Porque até os temas que vão ser trabalhados vão se relacionar com isso. Por exemplo, o misticismo. O misticismo, obviamente, vai se aproveitar dessa questão de você deixar as coisas mais vagas. Outra coisa importantíssima, até porque o simbolismo também se importa com a questão da forma, vai ser trabalhar com a musicalidade, com aquele aspecto mais musical da língua. Outra coisa importante vai ser, que vai se aliar a essa questão da vaguidão, a sinestesia, porque ela justamente vai trabalhar com a fusão de sentidos, e essa fusão de sentidos vai deixar as coisas mais imprecisas. Portanto, lá no simbolismo também vemos que existe todo um hermetismo, as coisas não ficam claras, as coisas estão meio encobertas, elas precisam de fato ser descobertas a partir de uma leitura atenta. E para encerrar as características, nós temos duas coisas importantíssimas. Aquele interesse pela morte e até pela transcendência, pelo aquilo que é transcendental, para aquilo que passa da vida, e o interesse também, justamente pegando aquele resgate da psicanálise, pela psique humana, pela loucura, pela mente, por como tudo isso se desenvolve. Todas essas características vão ser fundamentais para o simbolismo. No Brasil, nós temos alguns autores que se destacam. Podemos aqui destacar dois importantíssimos. Primeiro, Cruz e Souza, que é um dos mais relevantes, que tem uma obra que tem toda uma relação com o erotismo, que ele é, na verdade, espiritual, ele justamente busca essa questão da transcendência, tem toda uma ligação da obra dele com a cor branca e tudo aquilo que o branco representa, no sentido daquilo que deixa vago, no sentido daquilo que deixa impreciso. Até por isso, ele está muito ligado também a essa questão do misticismo e da sublimação. Além, é claro, de trabalhar uma adjetivação muito forte. O outro autor que nós vamos destacar é Alfonso de Guimarães. Alfonso
já trabalha com temas muito mais ligados à questão da musicalidade, também buscando aí, por intermédio dela, a transcendência e também por deixar as coisas na sugestão. Muitos poemas dele vão deixar situações que são narradas na sugestão de será que aquilo aconteceu ou será que aquilo não aconteceu. Então, quando o poema, no caso eu lírico, estiver contando aquela história que está acontecendo dentro do poema, aquele desenrolar dos sentimentos, vocês vão perceber que algumas coisas justamente vão ficar imprecisas porque ele coloca essa questão da vaguidão como uma das coisas importantes dentro da poética dele, dando destaque a isso dentro da parte do simbolismo. Fiquem bem e bons estudos!